Agora eu vou explicar para vocês sobre a composição dos alimentos e para que eles servem, porque quando a gente entende o processo, fica também mais fácil a gente fazer escolhas mais inteligentes, ciente que a gente que realmente... Os alimentos são formados por macronutrientes e micronutrientes. Dentre os macros, eu tenho as gorduras, as proteínas e os carboidratos. E dos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Para que servem as vitaminas e minerais? Eles são facilitadores das células, dos hormônios, dos processos químicos do corpo. E dos macro, agora eu vou falar especificamente dos carboidratos. Dos carboidratos, quando eu ingiro carboidrato, por exemplo, uma batata doce, e ela está sendo digerida, ela vai vir na forma de amido. E eu vou ter que cortar como as enzimas, como tesourinhas, para transformar na menor molécula, que é, por exemplo, aqui a glicose. A molécula o açuquinha de mesa, ele tem uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. O leite, ele tem uma molécula de galactose, que é a lactose, ela tem uma molécula de galactose com uma de glicose. Então, sempre me perguntam, Renata, leite vira açúcar? Sim, vocês viram que tem uma molécula de glicose. Assim como o açúcar de mesa vira uma de glicose, uma de frutose. E tem outros, como o amido, que eu mostrei, que são um colar de várias moléculas de glicose unidas. A maltose, que também são glicoses, e a maltodestrina. Por que você está falando desses dois? Porque esses dois últimos, às vezes, são muito usados em produtos diet. E aí, você vai perceber, quando eu falo isso aqui, por que eu sou contra? Porque você está ingerindo sem assim, é permitido por lei que tenha maltodestrina e vários deles vai virar. Então, depois de digerido e absorvido em forma de glicose, o seu corpo não sabe que essa glicose veio do leite, veio do açúcar de mesa, doce ou de um produto industrializado. É lógico que os produtos industrializados têm outros problemas, mas eu estou explicando especificamente do carboidrato vindo dos alimentos. Depois de digerido, não importa de onde ele está vindo. Então, dependendo do seu processo, e se você está com obesidade, resistência insulínica, diabetes, hipertensão, você tem resistência insulínica. Então você tem que se preocupar também muito com a quantidade de carboidratos que a gente ingere. O carboidrato e a gordura são usados como fonte de energia para o nosso corpo. Já as fibras não, é a parte não digerível do vegetal. Mas a glicose, ela é usada como energia, mas se ela estiver em excesso no meu sangue, aquilo é tóxico para minhas células, aquilo inflama as minhas células. Então, o meu corpo, de maneira muito inteligente, como ele entende que é tóxica, vai provocar inflamação, ele pega o excesso de carboidrato que eu como, o excesso de glicose que eu como e estoca em forma de gordura, tá? Então, ele estoca em forma de gordura porque ele está entendendo que o seu corpo um dia pode vir a precisar daquela energia, né? Ele não entende que você está obeso e que está sobrando energia, não, ele estoca lá em forma de gordura. E aí, quem ajuda a desenvolver a glicose, a entrar dentro da célula para ser usada como fonte de energia? É a insulina. Então, a insulina é um hormônio bom que eu tenho no meu corpo, né? Quem não tem insulina, quem já acabou a insulina, ela vai precisar repor, mas nós temos hoje um outro problema, que a nossa insulina, na maioria das vezes, está em excesso no nosso corpo. E para que serve esse hormônio insulina? Então serve para colocar esse açuquinha, essa glicose, dentro da minha célula, para fornecer energia, dentro do músculo, para fornecer energia, mas como eu disse para vocês, para colocar lá também nas células de gordura, porque está sobrando. E ainda por cima, ela dá estímulos para o corpo para não usar mais a minha gordura, já que tem glicose sobrando, e a glicose é a fonte primeira a ser utilizada como fonte de energia. Então, para que eu vou usar gordura? Ele fala, gordura que já está estocada, fique toda quietinha aí. Nós vamos usar a glicose que está sobrando e ainda vamos estocar o excesso de glicose que essa pessoa ingeriu.